Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Vamos analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e as informações mais interessantes vêm-nos pela direção de Pokrovsk, onde os russos ainda durante o dia de ontem conseguiram penetrar cerca de 17 km as linhas defensivas ucranianas. Mas primeiro vamos começar por Sumy e vamos ver as atualizações que tivemos nas últimas 24 horas. E aqui tivemos uns pequenos ajustes do mapa em favor das forças russas, que afinal controlam aqui uns territórios mais na parte a oeste. E estamos a falar precisamente na aldeia de Novokonstantinovka. E a prova disto é um vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostra um ataque efetuado às forças russas nesta aldeia. Temos aqui vários ataques, não podemos ver o vídeo até ao fim por causa dos casos de violência presentes, mas isto confirma que afinal os russos controlam também esta aldeia. E é de relembrar que nos últimos dias os ucranianos efetuaram uma concentração de tropas nestas florestas e portanto os ucranianos continuam a preparar-se para um contra-ataque nesta direção. E durante o dia de ontem tivemos um relato por parte de um oficial ucraniano, um oficial do exército ucraniano, que referiu que de facto os ucranianos iniciaram um contra-ataque nesta direção. Mas para já ainda não tivemos nenhuma informação visual destes contra-ataques e por isso vamos esperar. Vamos avançar. Aqui na direção de Kharkiv também não tivemos nenhum avanço no mapa, nem na cidade de Vovchansk, nem aqui mais ao leste desta cidade, por isso podemos continuar. Na direção de Kupiansk também não tivemos nenhum avanço no mapa novo. Na direção de Liman também não tivemos nada de novo, nenhum avanço confirmado, tivemos apenas aqui uma concentração, mais uma vez, grande de ícones, que são ataques por parte das forças russas contra as forças ucranianas. E estes ataques mais concentrados por parte das forças russas já estão a ocorrer há alguns dias, algumas semanas, portanto podemos esperar que nos próximos dias a Rússia inicie uma ofensiva na cidade de Siversk. Para já não sabemos se isto vai acontecer ou não, mas o que nós sabemos é que a Rússia está aqui a efetuar alguns avanços nesta enorme floresta que ainda situa-se no território do Oblast de Lugansk. Para já ainda não temos confirmação visual destes avanços que estão agora pintados a branco por parte das forças russas, porque são apenas relatos de fontes que nós possuímos e ainda não temos provas visuais. Vamos continuar. E na direção de Konstantinovka tivemos uma informação bastante importante que está relacionada com o avanço das tropas russas na direção de Pokrovsk e, portanto, daqui a pouco já voltamos a esta cidade. E entre este avanço russo, entre esta penetração enorme por parte das forças russas aqui em direção às defesas ucranianas nos últimos dias, estamos a falar de cerca de 17 km de penetração, para já ainda não confirmados visualmente, só para referir que apenas temos informações por parte de fontes tanto pró-russas, tanto fontes neutras, mas também fontes pró-ucranianas, o que é mais impressionante. E antes de irmos a esta penetração por parte das forças russas, tivemos ainda uns pequenos avanços russos mais ao norte aqui da aldeia de Poltavka. E a prova disto é um vídeo publicado pelos ucranianos que mostram ataques efetuados às forças russas nesta localização do mapa. Portanto, este ponto do mapa foi geolocalizado e não temos dúvidas de que os russos controlam estes territórios ao norte de Poltavka. E ainda durante o dia de ontem eu falei com mais detalhe sobre estes avanços por parte da Rússia, de facto, e temos aqui várias fontes ucranianas que referem que a Rússia e as forças russas já cortaram esta linha de suprimentos que os ucranianos usavam antes para suprir a direção de Pokrovsk e também as cidades de Dobropilha e de tudo o que fica à volta destes territórios. E o que acontece é que os ucranianos, para estabilizar estes avanços por parte da Rússia, anunciaram ainda ontem que quem vai agora tratar desta direção e vai tentar estabelecer aqui os avanços por parte da Rússia vai ser aqui a Brigada de Azov.
Portanto, estes são os relatos que nós temos por parte das fontes ucranianas, que vai ser mesmo esta brigada de Azov que vai ser redirecionada para esta direção. E se nós formos ao mapa e vermos onde esta brigada atuava, antes desta sua reposição para Pokrovsk, esta brigada atuava aqui na direção de Konstantinovka, precisamente neste reservatório de água Klimanbyk que aqui se situa. E nós temos visto que nos últimos dias a Rússia tem intensificado a sua pressão nestes territórios todos, de forma a fazer os ucranianos evacuarem estas zonas todas. E de facto os ucranianos nos últimos dias têm vindo a efetuar evacuações deste caldeirão que os russos formaram, deste semi-cerco, e já tivemos tentativas ucranianas de abandonar as suas posições aqui pela aldeia de Klimanbyk, mas depois aqui por esta floresta. Depois por esta floresta e depois em barcos eles atravessavam este lago que aqui se situa. E os ucranianos estavam a sofrer algumas perdas nesta evacuação. Para confirmar isto, nós tivemos ataques por parte dos russos nesta floresta e eu falei destes ataques nos dias anteriores. E quando os ucranianos viram que esta rota de evacuação não era a ideal, os ucranianos começaram a utilizar outra rota de evacuação, seguindo desta vez pelo lado leste deste lago. E mais uma vez, os russos conseguiam ver os movimentos todos por parte das forças ucranianas a evacuar e por isso os ucranianos também estavam a sofrer perdas bastante pesadas nesta direção. E eu vou relembrar que nestas evacuações por parte dos ucranianos que nós tivemos, até vou mostrar os vídeos que nós tivemos grupos ucranianos a abandonar as suas posições a pé pelo lado a leste desta região, mas depois foram vistas pelas forças russas e atacados. Mas também tivemos a evacuação, como eu mostrei, pelo lado a oeste deste lago. Temos aqui um vídeo melhor a mostrar pequenos grupos ucranianos a abandonar as suas posições a pé e de facto também estavam a sofrer perdas elevadas nestas evacuações. E é óbvio que estamos a falar da Brigada de Azov porque era esta a brigada responsável por esta direção. E o que acontece é que agora os ucranianos deixaram de abandonar as suas posições a pé e passaram a utilizar veículos ao longo desta estrada. E nós vemos aqui, precisamente ao longo desta estrada, uma concentração enorme de ataques por parte da Rússia. E a Rússia de facto estava aqui a atacar as forças ucranianas que estavam a evacuar as suas posições. Portanto, os ucranianos continuam a sofrer perdas nesta direção, na sua evacuação dos soldados. Contudo, podemos esperar que nas próximas horas e nos próximos dias os russos ocupem completamente estas posições que vão ser abandonadas pelos ucranianos, porque, mais uma vez, agora a Brigada da Azov vai tentar estabilizar aqui a frente de combate ao longo desta penetração das forças russas no território ucraniano. Isto é uma situação bastante perigosa para os ucranianos, porque como nós vimos durante o dia de ontem, aqui passa a última linha defensiva ucraniana nesta direção, precisamente por esta estrada aqui, e portanto os russos, pelos relatos que nós possuímos, conseguiram atingir esta linha. Mas nem tudo é tão bonito para os russos e o grande problema para os russos neste momento são precisamente aqui as aldeias de Shakhove, Volodimirovka, Toretsky e Sofiivka. E porquê? Porque os ucranianos aqui poderão efetuar uma maior concentração das suas tropas e poderão de facto causar aqui alguns problemas sérios às forças russas nesta direção. Porque temos aqui um género de fortificações que os ucranianos poderão utilizar sem problema nenhum para efetuar contra-ataques aos russos nesta direção. E é portanto que nem tudo é tão bonito para os russos nesta sua ofensiva e eu espero que nas próximas horas e nos próximos dias os russos primeiro vão tentar resolver estas duas aldeias que se situam aqui e vão tentar conquistar estes territórios e de facto já tivemos algumas fontes que referem que os russos conseguiram já entrar na aldeia de Volodimirovka. Para já não temos a confirmação visual, mas os relatos já existem
E, portanto, devem ser estas as táticas dos russos. E de acordo com relatos que nós temos, a Rússia nos últimos meses, ou no último mês, desde o dia 11 de julho ao dia 11 de agosto, efetuou cerca de 3.000 ataques com bombas voadoras nesta direção, portanto é um número bastante elevado, e é isso que eu vou esperar por parte das táticas russas nesta direção, é que antes dos russos expandirem estas suas operações para norte, e depois até mais para o oeste, para se encercar ainda mais as tropas ucranianas na cidade de Pokrovsk, aqui em direção à cidade de Dobropilha, eu penso que os russos primeiro vão tentar resolver esta situação perigosa que os ucranianos poderão causar às forças russas. E mais uma coisa interessante por parte da direção de Pokrovsk é que várias fontes confirmam que a Rússia conseguiu efetuar uma penetração das suas forças na direção mais a oeste e conseguiu atingir a aldeia de Novoalexandriivka. Mais uma vez, não tivemos nenhuma prova visual ainda, portanto não vamos ajustar o mapa a favor dos russos, mas isto, se for confirmado, é uma situação bastante importante porque a distância que nós possuímos destas posições possíveis das forças russas até às posições que nós já conhecemos e já temos prova de que a Rússia controla, temos uma distância de 10,5 km. E uma distância de 10 km é uma distância bastante pequena para drones kamikaze, o que significa que, caso este relato se confirme, os ucranianos ficaram num semi-cerco operacional em Pokrovsk e, muito provavelmente, caso os ucranianos não consigam estabilizar estes avanços por parte da Rússia aqui no flanco a norte, podemos esperar nos próximos dias ou até durante a noite de hoje que os ucranianos comecem a evacuar as suas tropas enquanto não é tarde demais. E de facto a Rússia já tem atacado aqui algumas cidades mais ao norte. Vamos voltar para as atualizações do dia de hoje. E tivemos aqui na aldeia de Bilozirsky alguns resultados por parte de ataques das forças russas. Portanto, temos aqui vários edifícios destruídos, onde provavelmente os ucranianos estavam a concentrar as suas tropas. Da própria cidade de Pokrovsk e aqui do interior não tivemos nada de novo, nenhum avanço no mapa confirmado, nem pelo lado da Rússia, nem pelo lado ucraniano, portanto podemos continuar. Na direção de Novopavlivka também não tivemos nenhum avanço confirmado, tivemos apenas mais alguns relatos de fontes neutras, neste caso, que confirmam que a Rússia já conquistou aqui mais uns terrenos a sul desta cidade. Vamos continuar. Da direção de Orychov não tivemos nada de novo. E da direção de Zaporizhia também não tivemos nada de especial nas últimas 24 horas. Vamos agora aqui à central nuclear que se encontra em Energodar e os russos afirmam que a Ucrânia está prestes a fazer uma provocação nesta zona. Para já ainda não sabemos se isto é verdade ou não, mas temos aqui até imagens de um fogo, de um incêndio que foi causado. Os russos dizem que se trata de um ataque ucraniano, mas para já ainda não temos a confirmação disso e não sabemos as causas reais do que aconteceu. Vamos esperar pelas próximas atualizações e vamos esperar por mais detalhes. E da direção de Kherson também não tivemos nada de especial, só para relembrar que nos últimos dias temos recebido bastantes informações de que os russos muito provavelmente vão efetuar um desembarque das suas tropas aqui nesta ilha de Ostrov. Vou relembrar que nas últimas semanas os russos já conseguiram destruir esta ponte que liga a cidade de Kherson a esta própria ilha. E, portanto, a logística dos ucranianos foi severamente danificada nestes casos e os próprios ucranianos já anunciaram a evacuação da população civil desta ilha. Vamos agora discutir o que tivemos no campo geopolítico. E vamos começar aqui pela cidade de Kiev, a capital da Ucrânia. E tivemos um anúncio feito por Zelensky a dizer que ele recusa remover as suas tropas de Donbass. Apenas isso que nós temos antes das negociações entre Trump e Putin, que vão já decorrer na próxima sexta-feira, no Alasca.
E as fontes americanas referem que um dos pontos dessas negociações vai ser a cedência por parte da Ucrânia aos territórios que a Rússia pretende. Mas Zelensky já disse, mais uma vez, já disse muitas vezes que não vai ceder nenhum território à Rússia e não vai abandonar as suas posições. Vamos agora a Moscovo, de onde tivemos uma nova arma a ser divulgada pela Rússia. Neste caso trata-se de uma arma, de um drone interceptador de drones. Este tipo de drones já era utilizado pela Rússia no campo de batalha, só que estes dispositivos eram lançados a partir de dispositivos assim mais pequenos, lançados por um operador, por um soldado, mas desta vez já temos um dispositivo destes, um drone destes, equipado num caça MiG-29 das forças russas. É bastante interessante como a tecnologia se tem desenvolvido e agora a Rússia passou a utilizar interceptadores de outros drones em caças, o que é bastante interessante e bastante inovador. Além disso, vamos relembrar as sanções que Trump e as tarifas que Trump prometeu à Índia se continuasse a comprar petróleo russo e se continuasse a financiar a Rússia nesta invasão à Ucrânia. E nós possuímos aqui outra informação por parte de Moscovo de que a Índia ignorou completamente as ameaças de Donald Trump e continua a comprar este petróleo à Rússia. E são estas as principais atualizações que eu vos trago que tivemos nas últimas 24 horas. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.